Tá, esse aí eu já comprei ele velho. Meu nome é Miriane, eu trabalho no Museu da Maré e a gente tem um projeto aqui que é uma roda de leitura chamada Carolina Maria de Jesus, onde a gente lê algumas obras dela e discute. A ideia é fazer uma exposição sobre ela aqui no museu, no mês da Consciência Negra, em novembro desse ano. Esse ano também é centenário da Carolina e faz 20 anos também que a moradora Dona Rosina Vieira faleceu, que é uma das primeiras moradoras aqui da Maré, né? E essas duas mulheres, elas têm uma história próxima quando a gente pensa na migração, né? Que elas foram do interior de Minas para cidades grandes tentar a vida e acabaram indo morar em alguma favela, né? A Carolina em São Paulo, na favela do Canindé, e a Dona Rosina aqui na Maré. E as duas mulheres negras, né, pobres, tiveram essa história, esse trajeto comum. E aqui a gente tenta resgatar a memória das duas. A da Carolina a partir dos livros dela e da Dona Rosina fazendo entrevista com moradores. Da Carolina eu quero ler um trecho aqui do livro dela, Casa de Alvenaria. E li o meu nome na capa do livro, Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo. Fiquei emocionada. O repórter sorria. Tudo bem, não é, Carolina? Oh, sim, tudo bem. É preciso gostar de livros para sentir o que eu senti. Meu nome é Alan e eu faço parte da roda de leitura da Carolina Maria de Jesus. E acho assim muito interessante porque retrata assim a história de uma moradora que era muito pobre, onde ela vivia, na comunidade do Canindé. E é muito interessante porque ela era muito pobre, ela não tinha condições de comprar as coisas e ela se destacou porque ela era a única moradora assim que sabia ler e escrever e tinha interesse por leitura. E eu acho muito interessante isso, e é o ponto assim que eu achei mais interessante no livro. Meu nome é Lineker, eu faço parte da roda de leitura Carolina Maria de Jesus. Como ela mesmo disse, a gente terminou de ler agora o livro, primeiro, Quarto de Despejo. E conta a história da Carolina. Ela era uma mulher muito dedicada, que se dedicava muito para sustentar seus filhos. E eu vou ler um pedacinho do livro dela. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde se jogam os lixos. Meu nome é Ingrid, eu faço da parte da roda de leitura Carolina Maria de Jesus. Eu acho bem interessante a história dela, que ela relata a vida dela, ela conta a vida dela, não esconde nada, ela fala dos seus relacionamentos, da vida dura que ela leva, da vida que ela leva, do que os favelados. Ela fala que vai publicar o nome das pessoas no livro dela, e eles ficam com medo, porque ela conta realmente a história da favela, até que um dia ela consegue publicar o livro dela. E aí... Eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão, quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela, que favela é o pior cortiço que existe. Enchi os sacos na rua Alfredo Maia, levei um até o ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas, conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que havia pedido, latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira, mas não gostava da profissão e que admirava-me, catar papel e cantar. Eu sou muito alegre, todas as manhãs eu canto, sou como as aves, que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre, a primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. 6 de agosto, Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Fiz café para o João José Carlos, que hoje completa 10 anos, e eu apenas posso dar-lhes o parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. 9 de setembro.
Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria. A Vera diz: agora nós somos ricos porque temos o que comer, até encher a barriga. E dá risada. Vendo-a sorrir, eu fico contente e penso em Deus. Ele escreveu outra peça para eu representá-la no palco da vida. Aquela peça de morar na favela e ouvir aquela canção que o custo da vida compôs. Eu estou com fome. Liguei o rádio para ouvir a hora certa, porque hoje eu vou na livraria do Mestre Joe autografar meu livro. Fui de ônibus. Fico horrorizada vendo o sacrifício dos operários para tomar condução de manhã para ir trabalhar. Uns vão de pé, outros vão sentados. Quando eles chegam ao trabalho já estão exaustos. A vida de um operário é dura, com D maiúsculo. Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, 31 de maio. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez: a senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isto aqui é lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus, para ter dó de nós. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, 29 de maio. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não tem paletó. Eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Então, maltrapilhas e as faces destruídas. Improvisam um barracão. Condói-me ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companhia do infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Nós começamos o trabalho da Carolina Maria de Jesus ano passado com o intuito de fazer uma exposição no final do ano. E o que eu vejo muito forte na Carolina é que ela é uma mulher guerreira, uma mulher negra, que sofreu bastante preconceito, e a relação dela com as mulheres da Maré, apesar de ela não estar mais viva, eu vejo assim, uma grande coincidência, uma semelhança muito grande delas com as mulheres com as mulheres da Maré. Mulheres que realmente elas resistem como ela resistiu à remoção do barraco dela. É uma coisa que atualmente o museu passa por isso, os moradores daqui da Maré estão passando por isso, e ela é assim, uma figura muito forte. Ela foi uma representação. De início, quando eu li, eu achava que ela se fazia muito de coitada. Só que realmente dava para ver que ela era uma mulher guerreira e que através da escrita dela, ela conseguiu vencer na vida. Sem contar o racismo, né, que ela sempre tinha que superar a cada momento. E o que eu acho interessante nesse livro é que quando eu vim para esse projeto do museu para fazer essa roda de leitura com a Miliane, eu achei interessante que poucos lugares, principalmente na escola, não se dão valor a escritores negros como esse. Então, Carolina Maria de Jesus, poucas pessoas conhecem, mas eu acho uma leitura fantástica, porque quem mora na favela e quem nasce conhece a realidade daqui, também sobre a violência, vai se identificar muito com ela em alguns pontos, porque ela passava fome, ela sofria discriminação e preconceito por morar na favela. Hoje em dia, até hoje existe isso. Eu acho isso muito interessante, a gente absorver essas coisas e continuar resistindo, né? Porque é o certo. Realmente, dá ênfase, né, nisso, porque muitas pessoas pensam que está esquecido, só que não está. Muitas pessoas da favela não conhecem seus direitos e lá fora as pessoas se deixam levar pelas outras, porque não conhecem seus direitos. E sim, e através da leitura, eu acho que a leitura ela muda o ser humano, realmente. E então, para poder abrir nossos horizontes, né? Foi o que aconteceu com a gente no decorrer da roda de leitura. A gente foi aprendendo mais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Quarto de Despejo é que, apesar dele ter sido escrito pela Carolina no final da década de 50, eu identifico ainda muitos problemas daquele tempo hoje em dia. Um exemplo é que ela conta no livro que tinha muita dificuldade assim, com a falta d'água e tal, que tinha que acordar de manhã cedo para encher balde. E certa vez nós aqui fomos lá na McLaren, embaixo da ponte, e lá eu identifiquei muito com o que a Carolina fala, que lá tem só um cano para vários barracos de tábua
para abastecer água para esses vários barracos. Não tem saneamento básico nas casas. Sim. E o interessante é que isso se assemelha muito com o tempo da água aqui da Maré, né? Os moradores que Bastante. buscavam alguns pontos para... É como o passado não estivesse morto, ele está revivendo, uma coisa está sendo construída a todo tempo e ele não para. Isso vem vindo, não só aqui no Brasil todo, né? Várias pessoas que já vieram visitar os museus já falaram que se assemelha muito e é algo parecido que tem no museu que a gente pode ver no livro da Carolina Maria de Jesus. Gente, eu li uma bibliografia recentemente, eu não me recordo o autor, mas ele contava um pouco sobre a Carolina. E ele disse que, antes de ler o livro dela, ele achou que ela não escrevia bem, porque ela teve pouco estudo. Então ele achou, por ela ser negra, não ter estudo, uma semi-analfabeta, ela não sabia escrever. Mas aí quando ele começou a ler o livro, ele ficou admirado, porque ele percebeu que no livro, além de ela contar a realidade que ela passava, ela colocava todos os sentimentos dela ali. E ela conseguia se expressar a sua realidade e expressar a vida, os sentimentos que ela sentia naquele lugar, né? Um lugar que por todos era um lugar nojento, era um lugar de extrema pobreza, mas mesmo assim ela lutava pelo pão de cada dia. Ela tinha os filhos dela e ela ia catar papel para sustentar seus filhos, para botar sempre a comida na mesa, nunca deixar faltar nada, mas teve muitos dias que ela passou fome. Mas mesmo assim, ela nunca parava de escrever e ler. E ele mesmo conta que no barracão dela só tinha livros, porque ela gostava muito de ler. E toda vez que ela ia catar papel, ela achava um livro. E ela ia para o barraco dela e lia e escrevia. E ela sempre contava esse desejo dela e essa paixão que ela tinha pela escrita e pela leitura. Bom, lendo o livro da Carolina Maria de Jesus, eu sou nova FAPESP, então a gente tinha que fazer uma redação. E eu fiz sobre o tema foi a fome. E lendo esse livro, eu me destaquei muito, sabe? Porque ela passou bastante fome, ela, os filhos dela. Tinha tempo que ela não tinha nada o que comer. Ela conta que ela ia dormir de barriga vazia e tal. Então eu fiz uma redação. E não é diferente de hoje em dia, porque muita gente já passou fome. E inclusive ali também na McLaren tem bastante gente que passa fome. Tem bastante gente que não tem o que comer. E eu acho assim, às vezes até chato gente que joga comida fora, porque a gente pode viver sem roupa, sem calçado, mas viver sem comida é insuportável mesmo, porque a fome, ela mata. O diário foi uma proposta que a Miriane fez, que era para uma intertextualização. Que a gente ia ler, assim como ela também fez um diário, a gente escreveu o que quisesse. É o nosso cotidiano, o que nos desse vontade de escrever, para que no final da exposição a gente deixasse os nossos diários e iria ler quem quisesse. Acho que é isso, assim, e o meu diário pelo menos eu não vou querer expor, vai ficar lá na exposição, mas vai ficar fechadinho. Eu não vou querer expor porque eu não escrevi. Então, a gente também fez vários passeios de campo, assim, para... Visitas pedagógicas. Passeios pedagógicos relacionados às rodas de leitura. Um foi ao Instituto Moreira Salles, onde a gente viu uns 3 cadernos de Carolina, que ela escrevia, fazia anotações e tal. Tinha autógrafos dela para Clarice Lispector, Raquel de Queiroz. A outra foi para a Biblioteca Nacional, que lá tem mais de 30 cadernos dela, que a Vera Eunice, a filha dela, doou.